Então, irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né, Eclesiastes 2, versículo 12, e se você puder e quiser se colocar de pé em nome de Jesus, para nós lermos a palavra do Senhor. Eclesiastes 2, versículo de número 12, diz assim: Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a astutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como o do astuto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o astuto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Pode estar sentado nesse momento? Antes de nós orarmos, irmãos, eu quero só indicar um livro para você. Como a gente sempre tem feito aqui, todo domingo de ceia, nós temos indicado um livro para que a igreja possa estar lendo e sendo abençoada e edificada. Esse livro aqui, nós cerramos e lemos, se chama Aprisionados, de Andy Farmer. Ele vai falar sobre a liberdade que nós temos de Jesus Cristo, mas a não liberdade que nós usamos. Às vezes nós nos declaramos livres, né? Essa canção aqui, acho que a gente não cantou essa parte, mas a gente canta, né? Eu sou livre, sou livre, sou livre, mas nós estamos constantemente agarrados, presos ao pecado. E Andy Farmer, então, ele vai tratar sobre algo importante, dizendo que todos nós somos escravos de alguém ou de alguma coisa. Nós só precisamos saber quem é o nosso Senhor. É aí que nós vamos entender sobre a prisão que nós nos encontramos. Então, ele vai tratar sobre inúmeras situações que eu queria compartilhar aos irmãos, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, como falou com o meu. Ele vai falar sobre que nós queremos ser livres, mas não somos como gostaríamos, por causa do pecado, da queda que nos alcançou. Infelizmente, o nosso processo de santificação não é um processo ideal, e nós constantemente estamos presos. Ele fala também a liberdade real em Jesus Cristo, que é obtida através do seu sangue. Ele fala também da prisão que nós nos colocamos, sobre a prisão da aprovação, de vivermos numa sociedade que temos que ser aprovados pelos outros e não aprovados por Cristo. A prisão, então, também ele fala dos vícios. Ele vai tratar sobre inúmeros vícios aqui, como vício sobre bebida, alcoolismo, pornografia. Vai falar também sobre a questão de pessoas que estão presas ou se dizem presas num casamento conturbado e não conseguem entender que a liberdade desse casamento conturbado não é o divórcio, como muitos pregam, mas é a liberdade em Cristo Jesus. Ele vai falar, então, de que somente em Cristo nós seremos livres. Quero indicar esse livro para você. Tenho certeza que vai te abençoar. Tenho certeza que você crescerá e você perceberá que você se encontra em alguma prisão. E Deus, somente pela obra do Espírito, pode te libertar dela. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos. Faça uma oração agora ao Senhor. E peça ao Senhor que através da palavra Ele possa falar, tratar no seu ser. E que a palavra do Senhor possa iluminar os nossos corações em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos. Somos gratos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de orarmos. É um privilégio, um prazer, como nós sempre mencionamos, e nós vamos continuar a falar isso. Senhor, privilégio poder falar com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Diante de agora, Deus, nós lemos a sua palavra, a sua santa palavra, vamos meditar nela e pedimos misericórdia ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos use, fale, trate o nosso coração e que nós possamos aprender a verdade do Evangelho a ser anunciado aqui no texto. Nos ajude, Senhor. Nos esconda atrás da sua cruz, fale ao nosso coração,
que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém. E amém. Nós vamos pensar hoje, irmãos, continuando uma série de Eclesiastes, sobre que legado nós deixaremos para as futuras gerações. Eu sei que muitas vezes vai parecer que eu estou falando para você somente que é pai ou mãe, mas na verdade não. Na verdade eu vou estar tratando sobre o próprio legado que você deixa, o próprio legado que você adquiriu também de alguém da sua família. Você sabe o nome dos seus trisavós? Ou seja, os pais dos seus bisavós? Trisavô, irmãos, é mais conhecido como tataravô, né? Mas no dicionário a palavra correta é trisavô ou trisavó. Você conhece o nome deles? Sabe o nome deles? Sabe o nome de cada um deles? Agora, deixa eu fazer uma pergunta então. E dos bisavós? Você sabe? De pai e de mãe? Você sabe pelo menos o nome deles? Não, né? A gente não sabe, né? Tem muita dificuldade de lembrar o nome de todos eles. Infelizmente, 90% ou mais daqui da igreja não sabe nem quem é. Eu vou assumir para você, eu não sei nem quem é o nome dos meus trisavós, eu não sei nem quem é, não sei nem a história deles, eu nunca ouvi a história deles. Nós mal sabemos quem eles são, e esse é o caminho natural, por não termos tido contato com eles. É natural isso, irmãos. Infelizmente, um dia você será o trisavô de alguém, e ninguém lembrará de você. Mas será que eles deixaram para mim e para você algum ensinamento? Será que eu e você... O pessoal ficou meio pensativo aí, né? Que vão ser esquecidos? É verdade, você será esquecido, tá? Vai ter um tempo de validade aí, ó. Uma hora ninguém lembra mais de você. Será que nós, então, seremos, ou fomos, na verdade, influenciados por eles de alguma forma? Com toda certeza sim, irmãos. Por mais que nós não conheçamos, nós sim fomos influenciados. Só que muitas vezes nós não temos noção de como e por que houve essa influência. Por exemplo, eles podem ter influenciado do seu trabalho. Talvez o trabalho que você tem hoje é uma influência dos seus trisavós, dos seus bisavós. Talvez a sua profissão, a sua moradia, os seus gostos de culinária, por exemplo, pode ser influência dos seus trisavós. Há uma influência sim, mas que muitas vezes para mim e para você pode ser meio que desconhecido. Isso mostra como as nossas vidas, irmãos, são passageiras, como lutamos muito aqui para nem sermos conhecidos por alguns que nós influenciaremos no futuro. No futuro, alguém um dia falará, olha, eu sou assim, mas eu nem sei porquê. Eu gosto disso aqui, mas eu nem sei porquê. Talvez foi você, um trisavô e uma trisavó, que um dia influenciou essa família. Um fator amargo, irmãos, que aflige o ser humano é a rapidez com que esquece e é esquecido. Não existe fama eterna. Em nossa presunção, nós imaginamos com muito carinho que o mundo não pode continuar sem nós. Ledo engano, irmãos. Você já parou um dia e já refletiu na possibilidade, não sei se você eu já passei por isso, né? Ainda mais quando você fica doente. Na possibilidade de você partir e de como as pessoas ficarão sem você? Você não chora porque você morreu. Você chora porque você está triste, porque fulano está chorando por você. Você fica se perguntando, poxa, como é que vai ser? Como é que vai resolver tal questão? E você começa a se questionar como se você fosse o suprassumo de todas as coisas. Como se ninguém fosse esquecer você. E um dia você será esquecido. No entanto, depois da morte, então, rapidamente a memória é esquecida e os anos passam e nós não somos mais lembrados. O que a história, então, vai nos ensinar? Que legado nós, então, nos foi deixado, melhor dizendo, e que legado nós deixaremos para a posteridade? O legado, irmãos, a sua definição, é algo que é deixado para trás após a conclusão de uma determinada atividade, projeto ou vida. É o impacto duradouro que alguém ou algo deixa no mundo e nas pessoas ao redor. Pode ser um resultado tangível, como, por exemplo, uma construção, uma casa, uma inovação teológica, mas pode ser também um legado intangível, como, por exemplo, uma reputação ou um conjunto de valores que foi passado de gerações.
Seja o que for, o legado é uma forma de continuidade que permite o trabalho de alguém que continue a influenciar uma sociedade ou influencia alguma família ou pessoas. Ele pode ser positivo, legado, como pode ser negativo. Pode ser positivo dependendo do impacto daquilo que você realizou ou daquilo que você deixou de realizar. O legado é importante porque pode ajudar a inspirar e motivar outros, ou pode fazer com que as pessoas não percorram o mesmo caminho que nós. Mas será que nós, hoje, estamos preocupados com esse legado? Será que nós, hoje, estamos preocupados com gerações futuras? Será que estamos trabalhando, vivendo para apontar alguma direção para eles? Ou estamos deixando a vida correr de qualquer forma, deixando, entre aspas, aqui, o acaso os guiar? Como um certo cantor aí canta. Será que eu e você estamos entendendo a nossa responsabilidade? Ou será que nós estamos vivendo para nós mesmos? Essas perguntas, irmãos, serão respondidas com mais facilidade quando entendemos o termo teológico corandeu. Não sei se você já ouviu falar. Corandeu é uma expressão latina que tem como definição: vivendo diante da face de Deus. Viver corandeu é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Então, se nós vivemos corandeu, nós vivemos para a glória do Senhor. Logo, o legado que nós deixaremos anunciará o Deus da qual nós servimos. Mas se eu não vivo corandeu, não vivo diante da face de Deus, não me importo de anunciar o Senhor, logo eu estou anunciando um legado qualquer. Logo, eu serei muito esquecido com muita rapidez, porque eu não estou fazendo nenhum tipo, ou melhor, não estou anunciando nenhum tipo de legado positivo. Logo, irmãos, quando eu entendo o corandeu, há uma direção que estamos apontando. Logo, por mais que sejamos esquecidos, Deus não será. Viver corandeu é entendendo que eu vou sumir um dia, mas a glória de Deus não. Que um dia vou ser esquecido, mas Deus, de forma alguma. Então, diante disso, o texto irá nos anunciar essa questão. O contexto dessa passagem está nos nossos 2 últimos sermões. O sermão, o anterior, da semana passada, falava sobre a amargura da sabedoria, o fracasso da sabedoria em satisfazer a vida terrena. Na semana passada, nós falamos sobre os prazeres da vida, a busca por prazer que não nos leva a lugar nenhum. Então, o que Salomão está fazendo aqui? Salomão nos oferece uma breve comparação entre sabedoria e entre prazer, dizendo: tudo é vaidade. E o que nós deixaremos para as pessoas, então? Como nós viveremos, então? Quando nós morrermos, o que as pessoas vão se lembrar de nós? Quando nós partirmos, como que as pessoas se recordarão? Se recordarão de quê e por quê, o que nós fizemos? Esse é o desafio, irmãos, que eu quero te trazer nessa noite, assim como fui desafiado. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós retornaremos para o texto constantemente. Versículo 12. Então, passei a considerar a sabedoria, a loucura e a astutícia. Que fará um homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. A conclusão desanimadora aqui, e o contexto vai apontar que Salomão parece estar desanimado, porque ele lutou, ele pesquisou, ele fez tudo o que ele podia, e no final ele parou e refletiu: meu Deus, tudo isso é vaidade. Essa investigação levou Salomão a considerar de fato que é melhor ser sábio que insensato, pois no final todos chegarão ao mesmo lugar. Mas ele reflete: olha, é melhor ser sábio sim, do que insensato, mas todos vão morrer um dia. Por que essa sabedoria está dominando tanto o meu coração? Porque eu quero tanto ser sábio, conhecedor deste mundo, se no final não vou chegar a lugar nenhum. Isso, irmãos, não quer dizer que não há nenhum proveito da sabedoria, mas que ela não soluciona os nossos problemas. Então, ele vai falar aqui de 3 palavrinhas: sabedoria, loucura e estutícia, né? Que a sabedoria que é alguém com grande instrução, loucura que é alguém insensato, estuto, alguém tolo, estúpido nas suas atitudes. Essas 3 palavras, ele fala aqui para fazer uma pergunta muito importante. Ele diz: que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Seguir o rei, qualquer rei,
ou seguir Salomão? O que ele está falando aqui? Esse texto, esse versículo é melhor entendido na versão da NVI. Se você tem aí uma versão da NVI, talvez você vai conseguir entender o versículo muito melhor. Na NVI diz assim, então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez, o que pode fazer o sucessor do rei, ao não ser repetir o que já foi feito. Salomão reflete sobre o tipo de ensinamento e de exemplo que ele está deixando para outras gerações. Salomão está fazendo aqui um apanhado, dizendo, olha, eu considerei a sabedoria, eu considerei a loucura, eu considerei a estutícia, mas eu quero pensar aqui que tipo de legado eu deixarei para as próximas gerações. Como que isso é real, irmãos? Como que isso é importante? Como as pessoas não conseguem perceber que nós estamos influenciando? Como que as pessoas não conseguem perceber que nós, de certa forma, estamos influenciando, positivo ou negativamente? Nós, com a nossa atitude, estamos fazendo isso. Por isso, nós precisamos ser intencionais e viver em uma cultura do discipulado, caminhar juntos, andar juntos, viver o Evangelho. E é importante isso, mas a ideia aqui de Salomão não é somente as pessoas ao redor, mas principalmente as pessoas da sua casa. Por quê? Ele vivia em uma monarquia, irmãos. Ele herdou o trono do seu pai Davi e, consequentemente, o seu filho herdaria o dele. Então, o exemplo que ele estava dando seria o exemplo que seu filho tomaria para reinar Israel. Então, ele reinaria com sabedoria ou reinaria com imprudência? Reinaria se entregando aos prazeres ou reinaria se entregando a uma vida de santidade? É essa questão que Salomão está fazendo aqui. O que irá fazer a pessoa que vier depois de mim? Será que vai repetir os mesmos erros que eu? Então, que tipo de ensinamento eu quero dar para que não cometa os mesmos erros? Que tipo de ensinamento eu quero dar para que as pessoas entendam? Isso deve, irmãos, nos fazer pensar e refletir sobre a influência que nós podemos fazer nas gerações. Como que eu e você hoje, plantados aonde nós estamos, nós podemos influenciar uma geração. As pessoas não lembrarão de nós, mas nós podemos influenciar, pois os ensinamentos que dermos para os nossos filhos refletirão em quem eles serão como pais, quem eles serão como avós, quem eles serão como homens e mulheres, funcionários, patrões, enfim. Os ensinamentos que nós dermos, ou os ensinamentos que nós recebemos, irão nos influenciar de certa forma. Perceba como é importante que nós nos dediquemos a investir na vida dos nossos filhos, irmãos. Eu quero agora fazer um apanhado agora para você que é filho e para você principalmente que é pai. Como é importante que a gente entenda isso. Lembre-se que o contexto dessa passagem fala de Salomão se entregar aos prazeres. E você acha que Salomão queria que seu filho se entregasse aos prazeres como ele? Não, de forma alguma. Por isso que ele escreveu essa passagem. E nós? O que nós temos ensinado aos nossos filhos? E nós? O que temos anunciado para eles? O que eles têm absorvido de nós? O que eles têm visto em nós estão reproduzindo e replicando que não glorifica a Deus? Há um vídeo muito conhecido, irmãos, que ilustra muito bem isso. Talvez você já tenha visto esse vídeo. Esse vídeo mostra inúmeras cenas de pais e filhos e como os filhos reproduzem cabalmente as atitudes dos pais. Nesse vídeo nós podemos assistir as seguintes questões. Um pai preso ao celular, o filho faz o mesmo, o tempo todo. A postura do pai em esperar o metrô de impaciência e o filho repetindo as mesmas atitudes. A postura do pai de uma mãe fumando e a filha imitando os movimentos. O pai que vê uma pessoa precisando de ajuda ao subir uma escada e não se importa. E como o filho faz o mesmo, não se importando com as pessoas. Um pai que joga lixo na rua e o filho faz o mesmo. Uma mãe irritadiça no trânsito e como o filho imita. Uma mãe que xinga uma pessoa e o filho também xinga. Um pai que trata mal o atendente de uma loja e o filho fazendo o mesmo. Esses são alguns exemplos citados no vídeo que com certeza nós vamos ver, infelizmente, nessa sociedade. E nós? O que nós temos ensinado para os nossos filhos?
O que essa geração está repetindo ao olhar para mim e para você? Que exemplo estamos dando para essa geração? Quem eles serão ao olhar para nós? Serão cristãos exemplares? Amarão o Senhor acima de todas as coisas? Viverão para a glória de Deus? Ou serão cristãos nominais, que vivem sem nenhum estímulo de buscar o Senhor, que não amam a palavra, que não amam a oração, que não amam servir o Senhor? Que tipo de conduta nós estamos fazendo dentro da nossa casa que está influenciando a nossa família? Que má conduta é essa que tem nos alcançado? A nossa conduta de hoje, ela influencia totalmente a conduta da próxima geração. O amor que demonstrarmos à palavra será demonstrado através da vida das crianças. A dedicação que nós demonstramos na oração, nossos filhos serão homens e mulheres de oração. A importância que nós damos de congregar e servir, nossos filhos amarão a igreja do Senhor. Será o legado que nossos filhos receberão. Certa vez, quando fui pastor da juventude da minha primeira igreja, uma mãe um dia chegou para mim desesperada. Pastor, meu filho não ama mais o Senhor. Ele não quer mais ir à igreja, não quer mais ler a palavra, não ora, só reclama. Me ajuda. O senhor pode fazer alguma coisa por mim? Irmãos, eu fui muito educado, muito, mas eu tive que falar uma verdade para essa mãe. Qual é a sua dedicação à palavra de Deus? Nenhuma, pastor. Há quanto tempo que você não vem na reunião de oração? Há anos, pastor. Qual ministério você está servindo na igreja? Nenhum, pastor. Então como que você quer que o seu filho faça algo que você não faz? Eu não sou um guru. Eu não sou um gênio da lâmpada. Eu posso conversar e aconselhar, mas a influência começa dentro de casa. Dura a minha palavra, não foi, irmãos? Dura. Mas se eu, como pastor, não falasse isso para aquela mãe, ela ia achar que eu, como pastor, sou o guru de uma caminhada espiritual, que quando tem algum problema, procure o pastor que ele resolve. Não, eu não tenho capacidade de resolver o problema da sua casa, assim, irmãos. Não tenho essa capacidade, nunca vou ter. Porque a influência começa dentro de casa. Então, como que nós queremos que uma geração ame a palavra de Deus se nós não amamos? Como que nós queremos que uma geração ore, se dedique à oração se nós não oramos? Como que nós queremos que uma geração ame ao Senhor se nós não amamos? Irmãos, essa é a preocupação de Salomão. O que acontecerá com aquele que vai me suceder? Ele vai repetir as mesmas coisas que eu, ele diz aqui. Então ele precisava ensinar a esse sucessor como viver para a glória de Deus. Importante, irmãos, a pensar. Por que nós nos importamos hoje com os nossos filhos? Porque esperamos o desânimo dos nossos filhos para entender que estamos falhando. É tempo de acordar, é tempo de mudar. Então, no versículo 13, diante dessa análise, a sua entrega aos prazeres e concluir que tudo era vaidade e que a influência iria acontecer à futura geração, Salomão faz mais uma constatação. Versículo 13. Então, eu vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. A sabedoria é mais proveitosa que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio anda na luz e assim consegue enxergar os perigos do caminho. O tolo, em contrapartida, anda no escuro e cai em todos os buracos e armadilhas da vida. Parece óbvio a constatação de Salomão, né? Muito óbvio, pastor. Claro que a sabedoria é melhor que a estupidez. Claro que a luz é melhor que as trevas. Claro, é óbvio. Mas ele faz isso porque ele quer continuar a sua argumentação no versículo 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto está vivendo aí na escuridão.
A ideia da argumentação do versículo 13 e 14 de Salomão é de que o sábio consegue ver, o sábio consegue discernir o caminho que deve andar, sua mente é iluminada pela sabedoria desse mundo, logo, ele consegue fugir com mais facilidade de alguns intempéries da vida. Enquanto o astuto, o tolo, ele não consegue com essa facilidade, por isso ele está demonstrando para a próxima geração que a sabedoria é importante sim, mas quando ele fala sobre sabedoria, ele vai concluir no final do versículo 14, dizendo: contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Ser sábio, ser tolo, ser sábio, ser astuto, no final vai terminar na morte. O final é a morte. Todos caminharão para a morte. Que a sabedoria desse mundo não pode guiar os corações para a eternidade. O que Salomão está dizendo aqui, e ele vai trazer essa argumentação melhor no versículo 15, é que a sabedoria desse mundo, ela pode até te trazer certo benefício na sociedade. Ela pode até te conduzir em alguns certos momentos da sua vida, mas ela não te conduzirá à eternidade. Então, qual é a grande mensagem desses versículos? Não podemos estimular os nossos filhos e as nossas crianças a passarem nas melhores faculdades, terem as melhores notas, fazerem inúmeros cursos, passar em concursos públicos e no final a sabedoria do alto não as iluminar. Não adianta nós no futuro termos um filho bem-sucedido, uma filha bem-sucedida, se a sabedoria do alto não ilumina a mente dessas pessoas. Não adianta você hoje ser bem-sucedido, não adianta hoje você ter tudo, se a sabedoria do alto não é a fonte de iluminação do seu caminhar. Olha, no final você chegará à morte como qualquer outra pessoa. É importante buscar conhecimento nesse mundo, sim, mas ele não deve ser o norteador das nossas vidas. Há pais hoje, irmãos, pais que ficam extremamente felizes quando o filho tira a nota mais alta da escola, mas não se importam quando o filho é reprovado espiritualmente. Sabe quando o Kid está fazendo uma brincadeira, que pergunta, diz aí o nome de alguns discípulos de Jesus. Aí você vê uma galerinha cheia de Bíblia, respondendo tudo. Mas você vê uma galerinha que está viajando. Aí a gente acha engraçadinho. Ai, que bonitinho, né? Está ali se divertindo. Não há, irmãos, alegria em ver as crianças sendo reprovadas espiritualmente. Não há alegria nisso. Não é bonitinho o seu filho não saber o que Jesus fez por ele. Não é bonitinho, por exemplo, o seu filho não saber o que é salvação. Não é bonitinho o seu filho não saber o que é pecado. Não é bonitinho ele ficar questionando você. Não, não é bonitinho. A alma deles é importante para o Senhor. E você, pai e mãe, você foi colocado para instruir essas almas. Essa é a responsabilidade que Deus colocou, essa é a obrigação que Deus te deu. Você que ainda não é pai ou mãe, você guarde essa mensagem, porque a nossa responsabilidade é instruir os nossos filhos no caminho de Deus. O Senhor nos cobrará disso. Deus irá nos cobrar. Eles são flecha do Senhor. Quênia, a ilha é flecha do Senhor. A flecha do Senhor que Deus está aí, a lançar neste mundo para a glória dEle, a viver diante da face de Deus. Mas nós estamos preocupados com o nosso trabalho, nós estamos preocupados com os nossos afazeres, estamos preocupados com o nosso tempo, estamos preocupados com inúmeras coisas e com a educação espiritual dos nossos filhos, nós não estamos nem aí. Mas queremos que o pastor resolva o problema. Afinal de contas, pastor, você é pago para isso. Não há como uma geração ser transformada se não for pela mensagem do Evangelho. Não há interesse espiritual nenhum nas nossas crianças hoje.
Muitas crianças nem amam o Senhor. Se não há dentro de casa um investimento de amor ao Senhor, não haverá na igreja. Essa é a reflexão de Salomão, e ele constata isso no versículo 15, afirmando que a sabedoria desse mundo é tudo vaidade. Ele diz, pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim sucede a mim. Por que, pois, então eu busquei mais a sabedoria? Por que eu perdi meu tempo nisso? Se no final das contas a sabedoria desse mundo não vai me levar a lugar nenhum. Por que eu me dediquei tanto na minha vida? Se no final eu vou perecer assim, como aquele que não buscou esse conhecimento desse mundo. Se acontece com eles, aconteceu comigo. A versão NVI diz a seguinte questão do versículo 15: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz menor sentido para mim. Que proveito há em buscar a sabedoria desse mundo, se no final todos chegarão ao mesmo lugar? Que proveito há de viver para esse mundo, se no final todos chegarão ao mesmo ponto, a morte? Tanto o sábio quanto o louco, o astuto, estão fadados a morrer. E nenhuma quantidade de sabedoria deste mundo é suficiente para evitar esse encontro com a sepultura. Você pode ser o que for, no final, todos nós iremos para o mesmo ponto. Mesmo que você leia inúmeros livros, mesmo que você tenha muitas faculdades, mesmo que você tenha uma vida saudável ou não, mesmo que você dirija com cautela ou não, mesmo que você faça exames de rotina ou não, no final todos estarão no mesmo lugar, no caixão, irmãos. A morte é o resultado do nosso caminhar, é a consequência da queda, do pecado. Mas é importante destacar, o conhecimento desse mundo simplesmente te levará à perdição. Às vezes a gente fica arrogante porque nós temos isso, somos aquilo, somos conhecedores de tantas coisas, mas no final pereceremos, como a palavra diz. A única sabedoria que levará eu e você para a eternidade é a sabedoria do alto, somente em Cristo Jesus. Então, não há como eu e você buscarmos conhecimento deste mundo, buscarmos os prazeres deste mundo e querer que a nossa vida seja diferente e querer que as gerações sejam transformadas. O sábio neste mundo e o astuto, ambos estão condenados ao mesmo destino, mas aqueles que estão em Cristo terão uma vida diferente. A verdadeira sabedoria não é uma sabedoria do mundo, o verdadeiro prazer não é o prazer do mundo. O que eu quero dizer para você, relembrando e fazendo um apanhado dos outros sermões, a sabedoria deste mundo te levará à ruína, a sabedoria do alto te levará a um conhecimento de Deus. Os prazeres deste mundo levarão você à perdição, mas os prazeres, os deleites em Deus levarão você a ter uma experiência com o Senhor. Logo a sua casa, logo a sua família, logo você será transformado. Essa é a mensagem que Salomão está trazendo aqui. Então, como que eu e você podemos fazer alguma diferença neste mundo? Como que eu e você podemos viver uma vida diferente? Versículo 16, Salomão vai dizer algo importante: pois tanto do sábio como do astuto a memória não durará para sempre, ou seja, vai acabar, ninguém lembrará mais de você. Então o seu conhecimento, aquilo que você adquiriu nesse mundo, já era. Por mais que você ensine, faça um diário para o seu filho e para a sua filha, vai acabar. Mas há um conhecimento que nunca acaba. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra para sempre dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. Então, que legado deixaremos para as futuras gerações? Então, como fazer alguma diferença neste mundo? Que ensinamentos poderemos deixar que mudarão a vida de muitos ao nosso redor? Porque, como Salomão diz no versículo 16, todos serão esquecidos. Então, o que eu posso fazer e posso falar e posso ensinar para que a futura geração seja diferente? O único ensinamento que permanece, que pode mudar vidas, é a mensagem do Evangelho. Não são os nossos princípios que mudarão a futura geração.
Não são as suas práticas que mudarão a futura geração. Não é a sua conduta ou a sua índole que vai mudar, mas é a mensagem que nós estamos vivendo, é o corandeu que nós estamos vivendo, é vivendo diante de Deus que outra geração será influenciada. É vivendo diante de Deus. Nós podemos morrer, mas a mensagem do Evangelho não morre. Nós podemos desaparecer, mas o Evangelho não. Devemos lutar para assim, como essa mensagem nos alcançou, alcance também a próxima geração. Devemos lutar, irmãos, para que essa mensagem ela seja inegociável para as futuras gerações. E cabe a nós, como servos e servas de Deus, a anunciar essa verdade. Devemos lutar para que pessoas com más intenções não descredenciem essa mensagem. Nós devemos lutar para que essa mensagem permaneça incontaminável. E como isso vai acontecer? Como as pessoas não acreditarão nas mentiras que surgirão? Como os nossos filhos não serão influenciados pela sociedade? Aprendendo o verdadeiro Evangelho. E eles vão aprender principalmente dentro de casa. Deus, em sua santa sabedoria, usou homens e mulheres para que essa mensagem inegociável um dia nos alcançasse. Assim como Ele quer que essa mensagem alcance a outra geração através de nós. Nós temos que guardar essa mensagem, seus guardiões para a próxima geração. Porque no dia que uma geração soltar a corda, as pessoas não conhecerão Cristo como nós conhecemos. Se nós não valorizarmos essa palavra e não investirmos na próxima geração, nossos netos não conhecerão a Cristo. Quem dirá os bisnetos? Há uma geração perdida hoje, irmãos, que diz pregar o Evangelho, mas há uma mensagem totalmente diferente. Há pastores hoje que pulam o carnaval e defendem essa prática, argumentando que o Evangelho é a prática do amor e a alegria. As universidades estão engolindo os nossos filhos com uma mensagem promíscua. As escolas estão descredenciando princípios inegociáveis da Bíblia. As leis nos congressos estão sendo mudadas por políticos corruptos e estão levando as nossas crianças à destruição. Há leis sendo guiadas e transformadas para que os nossos filhos relativizem as Escrituras. Há leis sendo criadas para que os nossos filhos não mais entendam que há 2 gêneros somente. E o que nós podemos fazer? Assistir? O que nós vamos fazer? Assistir essas investidas. O que nós vamos fazer ao olhar os nossos filhos consumindo isso? O que nós vamos fazer? Vamos assistir de camarote os nossos filhos caírem na perdição? Não, irmãos, não. Nós vamos lutar com unhas e dentes pela mensagem do Evangelho, a começar dentro da nossa casa. Vamos lutar até o último dia. Vamos anunciar a mensagem. Vamos amar o Senhor, demonstrando amor ao Senhor. Certa vez eu fui numa igreja do pastor Guilhermino Cunha. E ele deu um testemunho que eu achei sensacional. Guilhermino Cunha é um dos pastores mais renomados, irmãos, presbiterianos. Ele era pastor da Catedral Presbiteriana do Rio. E certa vez lá na catedral eu ouvi ele pregando. E ele disse a seguinte questão: os meus pais me ensinavam a orar, me ensinavam a amar a Deus, mas eu não entendia como, porque eu era uma criança. Mas certa vez eu estava brincando, corri para o quarto do meu pai, porque eu queria chamá-lo para brincar comigo. Quando eu bati na porta e eu abri a porta, o meu herói estava de joelhos diante do Deus da minha salvação. Eu vi o meu herói de joelhos, o homem que eu respeitava, de joelhos. Dali em diante eu aprendi a amar o Senhor.
Dali em diante, quando eu olhei ele de joelhos, eu falei: eu quero esse Deus. Eu quero amar assim como meu pai ama. Eu quero ler a palavra assim como meu pai lê. Mas às vezes a gente não está sendo essa referência. Por isso, Salomão vai concluir no versículo 17: eu me aborreci com essa vida, nada neste mundo é bom. Debaixo do sol, tudo aqui é pesado, tudo aqui é inútil. Por isso Salomão conclui essa argumentação dizendo: eu entendi que essa vida não é o meu fim, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Por isso eu entendi que essa vida não é o meu fim. Por isso Salomão entende e conclui: eu me esforcei em vão, lutei em vão. Há coisas muito maiores do que este mundo. Este mundo é passageiro. Nós somos peregrinos deste mundo. Nossa casa, como a Escritura diz, não é aqui. Mas por que nós vivemos para construir moradas terrenas? Por que nós vivemos tanto com essa inclinação, irmãos? Por que nós não amamos o Senhor como deveríamos? Por que nós buscamos mais sabedoria do mundo que do alto? Por que nós lemos mais livros do que as Escrituras? Por que nós separamos mais tempo para assistir televisão do que para orar? Porque nós não amamos o Senhor como deveríamos. Então, se você é um grande viciado em uma série de Netflix, seu filho será. Se você é viciado em futebol, seu filho será. Se você ama carros, seu filho será. Mas se você ama o Senhor acima de todas as coisas, o seu filho será. Ele amará o Senhor. Se você demonstra para o seu filho que você ama a palavra de Deus, ele amará. Se você demonstra para o seu filho que você se coloca de joelhos diante de Deus, ele também se dobrará. Mas você pode estar perguntando assim: pastor, para mim que não sou pai, não sou mãe, essa mensagem não fez sentido para mim. Fez, eu quero te mostrar algo. Você, hoje, é um reflexo daquilo que você viveu na sua casa. Talvez hoje você não tenha uma caminhada tão firme porque você não tinha pais firmes. Talvez hoje você está em altos e baixos espirituais porque você aprendeu isso com seus pais. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é o legado que você quer deixar neste mundo? O mesmo que você recebeu? Um melhor. Se você acha que seu legado neste mundo será fortuna, sinto te dizer, a palavra diz que a ferrugem, a traça vai corroer. Se você acha que o seu legado no futuro será agora uma intervenção na nação, sinto te dizer, vai mudar governo, vai entrar governo e vai cair por terra. Se você acha que você pode impactar uma geração simplesmente por alguma coisa que você faz de legal, sinto te dizer, um dia vão esquecer isso. Então, que legado você pode deixar? Que legado você pode então anunciar? Um legado na sua casa. O maior legado que você pode deixar começa no seu lar. O maior legado que você pode deixar é dentro da sua casa, com a mensagem do Evangelho, sendo uma pessoa fiel ao Senhor, ensinando a todos ao seu redor a amar a Deus acima de todas as coisas. O que adianta seus filhos serem excelentes profissionais? O que adianta seus filhos serem PhDs, doutores, se eles são miseráveis espiritualmente? Para você ensinar o que é o Evangelho, você precisa entender e viver o Evangelho. O Evangelho é a única mensagem capaz de permanecer impactando gerações quando a gente partir.
Ou você acha, por exemplo, que os seus trisavós, seus bisavós, que são cristãos, foram cristãos, não influenciaram você até aqui? Eu lembro do meu bisavô, e eu já compartilhei aqui no sermão. Eu tenho certeza que o pai dele influenciou ele, e eu fui influenciado por ele. Então, que mensagem eu e você podemos ensinar para as futuras gerações? Ser um excelente profissional, ser uma pessoa legal, pode falar isso aí, mas a maior mensagem que você pode ensinar para os seus filhos e para a próxima geração é a mensagem do Evangelho. A mensagem de um Deus grandioso que em seu plano eterno e redentivo providenciou vida, salvação e redenção para pecadores. Que em Cristo Deus revelou o nosso maior problema, o pecado, e em Cristo resolveu o nosso problema. Portanto, a mensagem do Evangelho que as gerações precisam aprender é: nós somos totalmente dependentes de Deus. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem fez a obra, foi Ele quem modificou a nossa história, foi Ele quem transformou a nossa vida. Não adianta você ensinar outra coisa e não ensinar a amar a Deus. Ensine. Mas você pode questionar: pastor, você começou com um assunto e não foi à frente. E eu que nunca tive esse estilo dentro da minha casa, pastor. Eu sei que talvez seja o seu quadro hoje. Talvez você esteja aqui e não tenha tido um bom padrão de conduta dos seus pais, então você não sabe de fato o que é o Evangelho. Nós muitas vezes, irmãos, reproduzimos o que nós vimos. Somos somente com o Evangelho que isso pode ser diferente. Nós muitas vezes achamos que, e eu vou ser sincero para você, às vezes nós usamos bengalas, apoios emocionais para dizer: eu sou assim porque eu aprendi a ser assim. Ok, eu sei que é uma influência, ok, mas eu preciso dizer para você, e por que eu coloquei em segundo ponto aqui? Porque se você não conhece a mensagem do Evangelho, você vai viver eternamente nessas bengalas. Se você não conhece a mensagem do Evangelho, se você não tem um compromisso com o Senhor, você sempre vai colocar a culpa em outros. Eu sou assim por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Eu quero dizer algo para você muito importante. A queda nos alcançou, sim. Em Adão nós somos declarados pecadores, somos condenados ao inferno, sim, em Adão somos. Mas Paulo em Romanos capítulo 5 diz que se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem o pecado também saiu. Então hoje você, através da obra do Espírito, pode ter um relacionamento genuíno com Jesus. Hoje, através da obra do Espírito, a sua casa pode ser transformada. Hoje, através da ação do Espírito, você pode conhecer quem é Jesus, o que Ele fez por você e como Ele pode transformar a sua vida. Hoje, através da obra do Espírito, você pode ser uma pessoa diferente. E você pode impactar uma outra geração, porque o Evangelho alcançou o seu coração. Você não precisa reproduzir o que você aprendeu. Você não precisa ser o que seu pai foi. Você não precisa ser o que sua mãe foi. Você não precisa ser o que os seus parentes foram. Você precisa ser o que a palavra diz que você é: filho alcançado pela graça de Deus. Em Cristo, tudo é anulado. Em Cristo, tudo é eliminado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não há nada maior que o sangue de Cristo. Então, se você reconhece que precisa ser uma pessoa melhor, a resposta está em Cristo. Se você reconhece que você não está dando um bom exemplo para as futuras gerações, a resposta está em Cristo. Se você reconhece que você está hoje aqui, olha, eu não tenho filhos, mas eu penso em ter, então quero te dizer, já se prepare, porque a resposta está em Cristo. Então, aprenda a viver corandeu. Aprenda a viver nessa expressão latina: diante da face
de Deus. Aprenda a viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Aprenda a viver diante de Deus. Aprenda a viver, a compreender que tudo que você faz nessa vida é para a glória de Deus. Não importa onde você está, não importa o que você faça, não importa onde Deus te levar, você e eu precisamos viver diante da face de Deus. E isso mudará a nossa vida, isso mudará a nossa história. E o objetivo de Salomão é nos ajudar a viver, fazer com que reconheçamos que a vida é frágil, que a vida é passageira, que um dia seremos esquecidos, mas a mensagem do Evangelho não. Um dia não lembrarão mais de você. Um dia o seu bisneto, acho que é trisneto, não sei, acho que eu vou falar errado aqui, ele vai perguntar: quem foi o meu trisavô? Quem foi a minha trisavó? Talvez a sua mãe nem saiba dizer quem, mas o seu avô vai dizer: eu lembro quando eu estava sentado naquela varanda e ouvi a mensagem do Evangelho. Sabe essa sensação? Um dia pode ser você. Não lembrarão o seu nome, mas lembrarão da mensagem que você ensinou. Não lembrarão o seu nome, não importa, porque o mais importante é glorificar a Deus. Esquecerão quem é você, e não importa, porque eu estarei na eternidade. Mas não esquecerão da mensagem do Evangelho que mudou a nossa história. Então, que legado você deixará para outra geração? Que legado você deixará para os pequeninos que vêm aqui à frente? Que legado você está deixando?